queria então compartilhar com vocês um texto bíblico lá de Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Não vai ser o único texto que nós vamos ler, mas esse nós vamos ler inicialmente. Isaías capítulo 9, verso 6 e verso 7. Muito obrigado, Caleb. Vou ler aqui na NVT. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6 e verso 7, que diz o seguinte: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Só aí, meus irmãos. O mês de dezembro, mês que nós estamos vivendo, mas eu queria dizer, o mês de dezembro do ano de 2013 foi um mês e um ano de grande expectativa e surpresa para a Elaine e para mim. Aprove a Deus que Elisa, nossa filha mais velha, nascesse exatamente no mês de dezembro. E eu lembro da expectativa e da incerteza que eu estava, desde quando a gente precisou viajar 500 quilômetros de distância para chegar em João Pessoa, no dia 22 de dezembro. Aí eu lembro que no dia 23, lá a gente já precisou ficar na maternidade. E na noite do dia 24, a Elisa ainda não tinha nascido, a gente ainda estava naquela expectativa, nasce, não nasce, nasce, não nasce. E aí houve uma palavra, porque na noite do dia 24, eu disse, não, estava em casa, não podia ficar com ela. E eu lembro que um colega, um amigo ligou, disse, não, vem para aqui para casa, você não vai poder fazer muita coisa mesmo. E então fui para lá, e estavam reunidos com a família. E na noite do dia 24 eu lembro de uma palavra de uma irmã em Cristo que estava ali, que há um ano partiu para o Senhor já, mas eu lembro de algo que ela disse que nunca esqueço. Ela disse, fique calmo, bem séria assim, sabe? Ela disse bem séria para mim. Anotei a frase dela. Ela disse, calma, um lindo presente vai estar chegando para você. E realmente, na manhã do dia 25 de dezembro, nasce Elisa, que foi realmente um lindo presente. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu acho que está aqui. Isso aqui é a primeira foto, acho que está aí com Elisa. E esse foi no dia 25 de dezembro, um dia de Natal. E foi um presente especial que Deus me agraciou nesse dia. E eu acho interessante, porque esse dezembro de 2013... eu entendo que é uma forma que Deus usou e agraciou a nossa vida para ilustrar melhor algumas verdades e doutrinas que nós encontramos na Bíblia. E dentre essas verdades e doutrinas encontradas na Bíblia, tem a história do Natal, que é descrita em toda a Bíblia. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar esses elementos do Natal. E o Natal é a maneira como o Senhor, o Deus soberano, o Senhor de toda a história, decidiu olhar para a humanidade e decidiu nos dar um presente precioso, que é o Senhor Jesus. Sim, o mês de dezembro é, nas ruas de todo o mundo, um mês muito colorido, é um mês onde muitas pessoas dão e recebem presentes, é um mês de muitas expectativas também, mas eu sei também, por um pouco de experiência e por conversa com muitas pessoas, que para muita gente, acreditem, é um mês nostálgico, é um mês de tristezas, é um mês de ilusões e de decepções também. E esse ano, sobretudo, o ano de 2020, tem sido um ano muito difícil e o que nós encontramos são pessoas sem motivos, ou pelo menos não entendendo que ainda existem motivos para celebrar o Natal, para celebrar esse presente que Deus nos deu. O Natal, e aí como também aprendemos na semana passada com o pastor Douglas, é rejeitado por alguns, e até por cristãos, acreditem, mas o Natal, e nós aprendemos nas Escrituras, deve ser comemorado sempre. Ele é o nascimento de Jesus.
Jesus é o Messias, e Jesus havia sido profetizado inúmeras vezes. Nós encontramos muitas profecias acerca do nascimento de Jesus e da vida dele, de Gênesis até Malaquias. E é bem interessante que encontramos as descrições sobre Jesus. Ele estava nos planos de Deus, toda a sua vida, incluindo o seu nascimento também, foram descritos nas páginas do Antigo Testamento. E a humanidade, de certa forma, ela estava se preparando ali, com uma expectativa grande, para quando esse Messias iria vir. Agora é interessante que muitas pessoas que estavam na expectativa da vinda de Cristo, dessa primeira vinda de Cristo, onde ele nasceria aqui nessa terra, muitas pessoas que estavam nessa expectativa sobre o Messias, se decepcionaram de forma grande, porque o Cristo esperado não era o Cristo que elas queriam, ou pelo menos da maneira que elas queriam. Nasce Jesus, um rei que nasceu numa manjedoura, um rei que não sentou em um trono banhado de ouro, um rei que viveu entre as pessoas e viveu entre o povo mesmo, o povão. Muita gente ficou decepcionada com Jesus porque esperava um rei que subjugasse os seus inimigos, esperava um rei que usasse força para vencer suas batalhas. Porém, Jesus, descrito em toda a Bíblia, esse presente de Deus para a humanidade, é alguém que veio para servir as pessoas que esteve com ele. Sobre o Natal, ainda hoje, existem muitas pessoas que criam expectativas sobre Jesus e se decepcionam, de certa maneira, quando encontram o Jesus que é descrito na Bíblia, porque é diferente das expectativas que se cria nas religiões. Muita gente quer receber o presente de Deus, mas quer escolher as funções desse presente, quer que esse presente determine e faça o que elas querem. Querem que Jesus realize os seus desejos por puro egoísmo, baseado nos seus egos. Meus irmãos, o Natal, ele é a compreensão do propósito de Deus ao escolher nos presentear. Natal é entender que Jesus, ele é o presente de Deus para todos os homens, em todos os lugares, de todas as línguas. E por mais que a chegada de um filho seja importante e abençoador, como tem muitos pais e mães aqui, e tem essa sensação, e por mais que essa seja uma sensação maravilhosa e abençoadora, mas compreender, acreditar e receber Jesus Cristo como presente de Deus nas nossas vidas é a maior bênção que alguém pode ter. Sabe, eu queria compartilhar algumas verdades em algumas partes da Bíblia sobre como nós podemos compreender corretamente que tipo de presente é o Senhor Jesus, esse presente que Deus nos deu. Então, eu queria que nós aprendêssemos, em primeiro lugar, uma das verdades sobre que tipo de presente é Jesus. Ele é o presente de Deus para toda a humanidade. Mas que tipo de presente é esse que nós recebemos? Em primeiro lugar, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10, nós aprendemos que Jesus, ele é o presente de esperança aos que não têm mais esperança. Dizer para todos nós que estamos aqui, para você que está assistindo na sua casa ou no seu trabalho, onde você está, Jesus, ele é o presente de esperança aos que não têm mais esperança. Lucas capítulo 2, versículo 10, foi anunciado aos pastores algo e disseram: não tenham medo, eu trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Meus irmãos, a humanidade, percebem isso, ela espera sempre por alguém que lhes traga esperança. Sempre ela gosta de buscar alguma espécie de líder ou alguém que nos seus discursos possam incentivar e trazer esperança para as pessoas. E também elas colocam, de certa forma, a humanidade gosta de colocar a sua esperança na força, na capacidade, unicamente na capacidade humana, no dinheiro, na fama. Essas coisas não sustentam a esperança de ninguém. Não sustentam. Elas mudam, elas envelhecem e elas acabam. A força um dia acaba, o dinheiro acaba. Então essas coisas não conseguem alimentar durante muito tempo a esperança de ninguém. Sabe, e é bem interessante porque o presente de Deus ao mundo, Jesus Cristo,
ele nos traz uma esperança verdadeira que não se desfaz. Jesus não é uma imagem enganadora. Jesus não é uma propaganda enganosa. Jesus não é um ídolo que decepciona. O seu nascimento, o nascimento de Jesus, trouxe esperança verdadeira. Sua vida inspirava esperança por onde ele passava. Sua morte na cruz não foi uma derrota. Não foi. Mas foi uma vitória que trouxe esperança. E foi a ressurreição dele. Sabe, Jesus, ele é a esperança que nós temos para vivermos dias melhores aqui nessa terra. Ele é essa esperança. No entanto, Jesus é a esperança, apesar da dor que temos quando, por exemplo, alguém que amamos se vai. E essa semana nós ficamos entristecidos com as notícias que tivemos de pessoas próximas a nós aqui. E pessoas que também não conhecemos bem, que se foram. Mas percebe que mesmo quando essa esperança aqui se vai, quando a dor vem sobre as nossas vidas, nós olhamos para Cristo Jesus, que Ele é uma esperança muito maior. Na verdade, Ele é a esperança que está acima da morte, porque Ele venceu a morte. Então, Ele é a esperança que nos faz lembrar que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele é a esperança que nos faz ver e aprender que um dia nós vamos viver a eternidade. Ele é a esperança que nos faz desfrutar dia a dia. Ele diz em Colossenses 1:27, Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. O Natal que estamos celebrando é a lembrança constante, meus irmãos, de que Jesus, o presente de Deus, dia a dia, nos renova a esperança. Portanto, nesse ano extremamente difícil que a gente está tendo, quando nós olhamos para Cristo, estamos celebrando o Natal, nós estamos celebrando a esperança que temos. Nós podemos ter esperança porque estamos em Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança. Agora, uma outra verdade sobre esse presente de Deus é que Jesus é o presente de Deus e Jesus é o presente de vida. Vida. Para aqueles que já perderam a vontade de viver, que já perderam o incentivo, que não querem mais viver, Jesus é o presente de vida. João capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e que satisfaz. Jesus está dizendo, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Acreditem. Inúmeras pessoas perderam a vontade de viver. Muitas pessoas. Talvez tenham pessoas perto de você. Talvez pessoas que estão nos assistindo agora. Que já não têm mais expectativa de vida. Perderam o desejo de viver. Que não vem mais sentido em continuar vivendo aqui. As circunstâncias da vida, às vezes, nos fazem perder realmente o sentido da vida. Perder o desejo de continuar vivendo. E quando nós colocamos a nossa confiança apenas nesta vida, sabe? Quando deixamos de confiar toda a nossa vida em Cristo Jesus, nós corremos o risco também de perder a esperança da vida e fazer com que a vida perca o sentido. Sabe, meus irmãos, eu quero mencionar uma frase simples, mas bíblica. Jesus é a vida. Jesus é vida. E Ele nos oferece vida. Por que Ele é vida? Jesus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele é o criador e o mantenedor da vida. Em Jesus, nós nos movemos e nós existimos. Ele veio para nos trazer vida, e como nós lemos, uma vida plena que satisfaz, uma vida em abundância. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Foi por sua morte e por sua ressurreição que Ele venceu a morte e Ele trouxe luz à imortalidade. E agora, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A essência da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Nós pregamos constantemente e ensinamos que Jesus, Ele nos traz vida. Sem Jesus, os homens, mesmo vivos fisicamente, estão mortos espiritualmente. Mas em Jesus, nós recebemos vida plena, abundante e vida eterna.
Nós recebemos desejo de continuar vivendo aqui, porque nós temos um propósito específico, que é viver, e viver para a glória de Deus. Mas mais do que isso, nós recebemos a certeza de vida eterna, de que as coisas não acabam aqui com o choro, com o luto, com a morte, mas de que o Senhor nos espera para desfrutarmos da eternidade. Ele diz que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele sacia a nossa mente, Ele inspira a nossa conduta, para que nós possamos viver da melhor maneira possível. Ele é o Senhor da vida, que guia os nossos passos. Ele é a vida que recebemos e que devemos ser, e que devemos viver por toda a eternidade. Jesus é vida. Nós estamos celebrando o Natal, e o Natal que estamos celebrando é a constante lembrança que Jesus, Ele é a vida. Sempre devemos lembrar disso. Agora, uma outra verdade sobre esse presente de Deus. Em terceiro lugar, Jesus é o presente de promessas. Ele tem muitas promessas. Aqueles que estão desacreditados das coisas da vida também. 2 Coríntios, Paulo diz algo interessante. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Estar em Cristo é ser alvo dessas promessas de Deus. Deus, Ele é um Deus de promessas, sim. Mas, infelizmente, hoje existe uma expectativa tão errada das pessoas quando se fala de promessas de Deus. E tem muita gente que afirma que Deus prometeu o que, na verdade, Deus nunca prometeu. O que Deus nunca fez promessas, das quais muita gente afirma Deus ter prometido. As promessas de Deus, elas não são promessas vazias. As promessas de Deus não são promessas fruto de revelações, falsas profecias. Não. As promessas de Deus são reais, com propósito específico, totalmente baseadas e embaçadas nas Escrituras Sagradas. Mas tem uma frase de um pregador do século XIX, o Charles Spurgeon, ele diz: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. E é verdade. Meus irmãos, há muitas e preciosas promessas de Deus para as nossas vidas. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós vamos ver o quanto Deus nos promete coisas maravilhosas para vivermos. O nosso Deus é o Deus de promessa. Ele é abençoador. Ele tem prazer na misericórdia. A Bíblia ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das mãos dele. O nosso Deus transcende em graça, em amor, em bondade, em misericórdia, em força e em poder. Eu sei que existe muita gente desacreditada em promessas, porque escutaram durante a vida promessas que só lhes trouxeram decepção. Romances mal resolvidos, promessas políticas ao longo das suas vidas, promessas dentro do meio religioso que viviam. E essas coisas realmente decepcionam. Mas o Natal que estamos celebrando, ele envolve olharmos para a Bíblia e vivermos as promessas que Deus nos diz na Bíblia. Dentre elas, dentre as centenas de promessas que a Bíblia tem, eu quero relembrar para a gente uma delas que Jesus nos prometeu. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. Ele está conosco. O Natal que celebramos envolve isso. Lembrar que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Lembrar das promessas do Senhor. Nos firmar na sua palavra, nessas promessas, para podermos seguir em frente. Irmãos, por fim, uma outra característica desse presente de Deus, Jesus que é o presente de Deus, é que o Natal, Jesus, o presente de Deus, ele deve ser comemorado, ele deve ser celebrado, mas ele também deve ser compartilhado
Quero voltar para o texto de Lucas, capítulo 2, agora ler uma porção maior, do versículo 8 ao versículo 14. Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 14. Aquela descrição maravilhosa e aquela experiência maravilhosa que alguns pastores que estavam ali viveram. Diz que naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Meus irmãos, que celebração legítima aqui. O mundo foi agraciado com o nascimento de Jesus. Nós ganhamos um presente de Deus. Assim como os pastores viram aquela cena, mas depois ouviram as palavras do anjo e assim se acalmaram, mas ficaram com medo inicialmente. E as palavras do anjo foi: não tenham medo. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, com tantas coisas que se diz sobre ele, e tantos erros que se falam sobre ele, tantas expectativas erradas que se criam sobre ele, com um ano tão difícil que a gente está vivendo, com dificuldades que nós já vivemos corriqueiramente, com perdas que tivemos esse ano, nós podemos ficar com essa palavra: não tenham medo. Sabe, agora nós celebramos Jesus, nós celebramos, pois o Deus bendito, ele entrou no tempo. Na semana passada nós aprendemos isso, que ele veio na plenitude dos tempos. O Deus eterno que não precisa do tempo, que está acima de todas as coisas. Ele entrou no tempo. E ele nos tirou de uma condição de escravos do pecado, do erro. E ele nos fez seus servos, para que nós possamos amá-lo e segui-lo. Mas mais do que servos, ele nos fez seus amigos. Nós estamos celebrando a ele, pois ele também nos fez família. E a gente está junto aqui. E mesmo com o cuidado que nós estamos tomando por conta desse ano, mas nós sabemos que na essência de nossa vida como igreja, está a comunhão que temos, no visitar que temos na casa um dos outros, nos cafés que tomamos. Nós estamos celebrando ao Senhor que nos deu vida. O Natal que nós estamos celebrando, ele é uma festa. Agora, nós celebramos Jesus, o presente de Deus. O Natal, ele é uma das grandes evidências do amor de Deus a todos os homens. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E essa mensagem precisa ser anunciada com a nossa vida, com as nossas palavras, em todos os lugares. Nesse período de tanta desesperança, de tanta frustração, de tanta dor, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal que nós estamos celebrando, ele é uma grande festa de salvação. Festa no céu e festa na terra. Meus irmãos, no Natal de 2013, lembra, né, do começo que eu falei aqui? Eu ouvi: calma, um lindo presente está chegando. Sabe, o presente que eu recebi no dia 25 de dezembro foi lindo. Mudou, sim, grande parte da minha vida. E é uma bênção para muita gente que está perto. No entanto, Jesus, ele é o presente de Deus para toda a humanidade, para todos nós que estamos aqui. E esse presente é maravilhoso, e esse presente dividiu a história. E esse presente não mudou apenas a minha vida, mas esse presente mudou e pode mudar a vida de todo aquele que crê, trazendo esperança, trazendo vida, trazendo fazer você acreditar nas promessas dele, fazer você celebrar corretamente, sabe, a salvação que ele nos oferece. Calma,
o presente já chegou e está disponível para todos aqueles que creem. E eu queria que nós pudéssemos celebrar dia a dia esse presente que recebemos, o Senhor Jesus. Pode vir, Deus abençoe.